Então, para a segunda palestra do dia, com o tema Energia Sustentável, opções para o campo, convidamos o palestrante, engenheiro eletricista, Rafael Augusto Cândido. Especialista em energia solar, atua no mercado de energia solar desde 2015, estando à frente da empresa Resize Solar, com sede em Londrina. Foi responsável pelo projeto de energia solar da primeira prefeitura do Brasil, localizado em Pompéu, Minas Gerais. Olá, bom dia. Todo mundo comeu, deu uma molhadinha na garganta, né? Bom, meu nome é Rafael, eu estou no mercado solar aí, iniciei em 2014, né? A partir de 2015, iniciamos a Resize Solar em Londrina. Hoje, a gente já está sabendo um pouquinho mais o que é energia solar fotovoltaica, né? Acredito que muitos de vocês talvez estejam no evento justamente para entender um pouquinho mais sobre esse tipo de tecnologia, né? A gente tem outros tipos de produção de energia para o campo, né? De possibilidades para o campo estar tendo renda ou otimizando as despesas dele com energia. Mas o que está em alta hoje é realmente a fotovoltaica, e até eu especifiquei aqui que o foco da apresentação vai ser a fotovoltaica, até por conta da nossa empresa, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o porquê disso, né? Então, como a gente teve a apresentação, né? Eu sou o Rafael, engenheiro eletricista, atuo na Resize Solar desde 2015, iniciei no mercado fotovoltaico em 2014, então isso a gente fala, é algo novo, né? Vamos falar assim, estamos indo para alguns anos aí de mercado solar, mas para energia solar, quem está aí de 2014, 2015, até mais novo, né? A gente já fala que pode ser considerado um dinossauro do setor, né? Então, a fotovoltaica, ela veio tendo uma crescente aí a partir de 2012, que foi com a resolução 482 da ANEEL, onde possibilitou aí que as empresas, indústrias, propriedades rurais pudessem gerar a sua própria energia dentro da microgeração, que a gente caracteriza de micro e mini geração distribuída, né? Então, tem algumas formas de se gerar energia e de estar conectado à rede, né, pertencer a ela, e o que hoje está mais fazendo sentido no mercado como um todo é a microgeração distribuída, né? A gente foi responsável pela primeira prefeitura autossustentável do Brasil, a prefeitura de Pompéu, em Minas Gerais, né? Isso aí foi um projeto que iniciou em 2015, ele teve sua execução em 2016, depois um adendo em 2017, né? Então, na época, tudo era muito novo, processo burocrático de projeto, processo de execução, ninguém conhecia direito, produtos, né? Nós não tínhamos uma cadeia formada de fornecimento, de importação, de produção de equipamentos nacionais, né? Tínhamos uma empresa nacional iniciando uma pequena produção, mas não tinha capacidade de atender nem o nosso projeto, e na importação nós contávamos com 1 ou 2 importadores para o Brasil inteiro, né? Então, em 2014, a gente falava aí de um mercado onde a gente tinha aproximadamente 79 sistemas de energia solar instalados em todo o Brasil, né? Em 2015, esse número não superou 1.000 unidades, e aí isso veio tomando corpo conforme as pessoas foram conhecendo um pouco mais de energia solar, aí, entendendo os benefícios dela, né? Hoje todo mundo quer saber um pouco de energia solar, é um processo relativamente de instalação que não é de alta dificuldade, né? Ele é relativamente simples, né? Comparado ao biogás que foi apresentado, né? E nossa empresa hoje é responsável por mais de 500 projetos só aqui na região do interior do Paraná, que estão em operação desde o período, tá? Então eu vou trazer para vocês hoje alguns pontos aí para a gente estar analisando. A gente não quer que vocês, a apresentação não tenha um foco de trazer todo um cunho técnico, né? Explicar processo de instalação, processo de projeto, né? Não é esse o foco é realmente o que tem de oportunidade para o campo, né? Então eu vou falar um pouquinho de como chegou aí o fotovoltaico no agro, né? Qual o processo aí, a linha de vida aí das inovações para o agronegócio, quais são as principais fontes que a gente tem de geração de energia hoje para o agronegócio, né? Como a solar fotovoltaica pode estar ajudando vocês aí a estar otimizando todo o processo do campo,
opções de investimento e o que a gente pode ter aí algumas coisas de linha de crédito. A gente até vai ter aí ao longo do evento outras palestras já mais específicas em alguns desses pontos, né? Então temos aí mais para frente o pessoal do Renova Paraná que vai apresentar a linha de financiamento, né? Que é um subsídio. Temos aí outras pessoas falando de linhas de financiamento, então não vou dar tanto adendo a isso, tá? Referente a inovações na agricultura, né? A gente projetou uma linha do tempo simples aqui de como vem sendo feita a modernização do campo. Então, em 2014 aí foi quando a gente teve um início, vamos colocar uma crescente aí de fazendas verticais, né? O foco de otimização de espaço, criação de ambientes ideais para cultivo de hortaliças, né? Outras culturas. A gente trouxe para a área urbana, né? Grandes centros puderam começar aí um cultivo de hortaliças já mais próximo, não ficar tão distante do ponto de consumo. 2015 já começou a entrar a parte de drones, né? Então, foco em mapeamento, controle de praga, monitoramento, né? A chamada agricultura de precisão, né? Então, fazer todo o mapeamento da propriedade, isso aí vai ser interligado depois nos veículos autônomos, né? Então, fazer todo o planejamento de rota, de plantio, de veneno, como é que seja, né? Hoje aí o pessoal que está trabalhando aí conduzindo máquinas agrícolas, ele tem um trabalho muito mais facilitado do que antigamente. Então, muitas das máquinas aí são autônomas e acabam não precisando de uma interferência aí humana no processo, é mais uma supervisão, né? Isso tudo aí através do GPS, que ele está diretamente ligado ao drone, né? Em 2019, nós iniciamos aí uma conscientização do setor para aderência a energias renováveis, né? Seja ela solar, eólica, biogás, né? Entre outras. Então, foi quando começou a se ter uma aderência maior do perfil do campo, né? Então, a gente sabe que nós, como empresa, temos dificuldade de chegar até o público, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma prospecção em campo, chegar numa propriedade, o dono de uma granja não está lá, está só o caseiro não quer passar o telefone, né? Então, a gente não consegue chegar, talvez, em quem é o administrador, o decisor, né? Para explicar o que tem de oportunidade para ele em ter um sistema fotovoltaico, né? E aí, com o passar do tempo, internet, um fala aqui, outro fala ali, isso aí foi se tornando aí um ponto de dúvida na cabeça do produtor, onde ele começou a buscar informação para saber se isso era vantajoso para ele, né? Eu vi que tem algumas pessoas aqui que trabalham no setor, né? Algumas pessoas aqui talvez sejam produtor. Alguém aqui é produtor rural ou todos atuam diretamente no setor? O senhor é produtor. Vocês trabalham com o quê? Soja e milho, plantio. Frango. E o senhor, em algumas das propriedades, já tem energia solar? Já. Demorou quanto tempo para o senhor surgiu o interesse por isso aí? 2 anos. Maturando para viabilizar o projeto, né? Tinha muita dúvida quando começou a pesquisar? Ainda tem. Então, esse é uma grande entrave que nós temos no setor fotovoltaico, né? Então, ele é relativamente novo, é um bebê, se a gente pensar aí, do que a gente tem, né? Então, 2012 para cá, né, são poucos anos, e a TV, tudo, vem batendo muito em cima da nossa tecnologia, isso é muito bom, ajuda a gente na conscientização aí, e falar dos benefícios do equipamento, mas também a gente tem o problema que mercado em crescente, né, muita gente nova entrando, muita gente descapacitada, falando coisa errada, informando coisas que não deveriam ser passadas para o consumidor, que aí geram pontos de dúvida, geram insatisfações futuras, né? Que é uma coisa que a gente escuta muito aí de clientes, né? Posso vender, colocar um sistema na minha casa, na minha propriedade e vender energia, né? Em grande maioria dos sistemas, não pode ser feito isso, né? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê, tá? Quais são as principais fontes hoje que nós temos de geração de energia para o agronegócio, entre outros, né? Então, nós temos as centrais de geração hidrelétrica, eólicas, usinas fotovoltaicas e as usinas termoelétricas, onde está incluso aqui a parte do biogás que foi apresentada anteriormente, né? Essa tabela aqui, ela foi retirada do site da ANEEL. Então, são todos os sistemas cadastrados como micro ou mini geração de energia, hoje pertencentes ao Brasil, tá? Então, quando a gente fala que a solar fotovoltaica ela é muito importante aí para a economia, tanto do produtor quanto dos comércios, tá? Isso aqui ele consegue traduzir bem para a gente, né? Até antes da apresentação,
do colega, eu perguntei para ele, né, se realmente era verídico esse número de UTS aqui na microgeração, porque eu achei relativamente baixo para o tempo que a gente tenha o sistema. E ele me explicou alguns pontos que levam a isso, e eu entendi que a fotovoltaica ela tem outras vantagens, por isso que ela tem esse número tão expressivo. Então, isso aqui tem um filtro onde são denominados apenas propriedades rurais. Então, são todas as propriedades rurais hoje no Brasil com um sistema de geração de energia elétrica. Então, dos quatro principais tipos, né, central hidrelétrica, eólica, usina fotovoltaica e a termoelétrica, a gente vê que a fotovoltaica ela é a grande queridinha de todo mundo, né? Facilidade de instalação, facilidade de aquisição. Hoje você consegue encontrar várias empresas aí ao redor do país que conseguem viabilizar para você um projeto. Vai depender da potência, você vai precisar de alguém mais experiente ou menos experiente, né? E aí, do ponto de dúvida, né, que o produtor vai ter e a segurança que ele vai ter para implementar esse projeto. Eólica, 6 usinas eólicas de propriedade particular na microgeração, muito baixa, né? Então ela requer alguns pontos para ter uma eficiência de produção. Velocidade de vento, né, continuidade da velocidade, né, a área onde vai ser instalado isso, né, a hidrelétrica ali, então, precisa de um leito aí de rio, uma queda da água, vai montar ali todo um processo técnico um pouco mais difícil. A termoelétrica ali, na parte do biogás, né? A gente tem todo um aspecto técnico ali em gestão à tubulação, a cuidados que tem que ter com os gases, né? O processo burocrático para implantar esse sistema. Já na fotovoltaica a gente consegue facilitar muito disso. E aí a gente desmembrou dentro das fontes, né? Biogás, resíduo de floresta, resíduo animal, resíduo urbano, né? Resíduo agrícola, né? Então tem bastante coisa, ela ainda é a segunda maior fonte, além do fotovoltaico, mas o fotovoltaico aí ganha disparado, tá? Então, eu trouxe aí o que a gente tem de evolução do mercado de energia solar no Brasil, frente ao gráfico que nós temos de conexões de sistemas, tá? Então, 2019 foi o ponto de virada, realmente, né? Em 2018 teve uma conscientização maior aí do público, foi quando a gente teve um implemento maior na cadeia de fornecimento de equipamentos, né? Então, entraram novos players aí ao redor do Brasil, teve uma facilidade de logística, né? Antes a gente tinha concentrado apenas em São Paulo, isso aí foi para o Espírito Santo, abriu o leque, começou a se ter mais cursos, né? Eu iniciei minha jornada na Solar em 2014, então na hora de fazer cursos para entender o que se passava dentro da energia solar, eu saí de Londrina, fui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, fiquei uma semana lá, de Porto Alegre fui para Minas Gerais, fui para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, cada dia eu fazia um curso em um lugar diferente. E eu chegava, um assunto, um cara falava no Rio Grande do Sul, o do Rio de Janeiro ia falar, falava diferente, então eu encontrava divergência de informação no mesmo tema, né? E eu falava, meu, não é possível, né? Isso é tão difundido fora do Brasil e aqui ainda a gente está batendo cabeça com coisa básica, né? Até essa semana mesmo a gente estava participando de uma live aí que o pessoal falando da AB Solar, né, Associação Brasileira de Energia Solar, a respeito da tributação dos equipamentos fotovoltaicos, né? Nós temos hoje aí no mercado, todo produto que ele é faturado em nota fiscal, ele tem o NCM, que é um código referente ao Mercosul, né? Que é o acordo comercial que se tem. E a cada 5 anos isso tem que ser atualizado. E aí está sendo atualizado os códigos dos equipamentos fotovoltaicos, né? E nós temos decretos estaduais, referente a ICMS, e federal, referente a IPI, para isenção de imposto desses equipamentos. E com a mudança deles, tem-se um entrave fiscal aí, jurídico, para a entrada novamente desses impostos, e aí na live a gente comecei a ter uma interpretação de que o mercado ainda assim, como está em crescente, ainda é muito imaturo, porque muita gente nem entende de quando que é o convênio, qual que é a carga, o que pode acontecer, né? Então, assim, está muito, muito complicada a relação de informação. Em 2018, que começou a ter um pouquinho mais da internet entrando, o campo está mais conectado, chega o rádio, chega a fibra, o cara começa a olhar um pouquinho mais a internet, foi entendendo um pouco mais da fotovoltaica, e aí a gente teve a crescente, né? Então, em 2015, tinha no Brasil um sistema de energia solar instalado. Em 2016 e 2017, praticamente sem expressividade. Em 2018, foi um pouco menos de 300 sistemas conectados. Em 2019, a gente já chegou a quase 1.000. 2020, a gente já passou aí de 1.500, quase 2.000 unidades instaladas de fotovoltaico. 2021 deu uma freada, foi referente a linhas de crédito, né? E 2022 aí a gente está tendo esse aumento novamente. Então, hoje no Brasil nós temos 4.044 propriedades rurais ao longo da nação aí, com geração de energia solar fotovoltaica junto à carga, né?
356 municípios e 5.647 unidades beneficiárias, né? O que são essas unidades beneficiárias, né? Quando você tem um sistema de energia, ele tem algumas modalidades que você pode ter a geração. Ele pode ser uma geração junto à carga para autoconsumo e você pode enviar ela através de créditos de energia para outros imóveis, né? Tem algumas regras que vão nos dar essa possibilidade, que é titularidade sobre o mesmo CPF ou empresas dentro do mesmo, vamos colocar o chapéu, né, matriz e filial, eu posso fazer esse envio, né? Então, muitos dos sistemas aí que tem um pouquinho de porte maior de geração, eles acabam fazendo esses envios de energia para outras contas, né? Pulou sozinho. No Brasil, então, voltando aqui, pulou o slide, né? Então, 33 mil, são 33 mil unidades conectadas em 2021, né? 71 mil propriedades rurais, 4.613 municípios, 102 mil unidades beneficiárias. Isso aqui é no Paraná. Então, no Brasil, a gente tem aí a Crescente, depois a gente tem o filtro do Paraná. Mas por que eu tomei o cuidado? Fui falando, acabei nem olhando o Paraná ali. Tomei o cuidado de trazer, né, o do Paraná, porque a gente está falando de 4.044 propriedades rurais no total ao longo desses anos, né? Então, a gente pegando aí, esse filtro ele está trazendo de 2012 até 2022, que é o período da resolução até a data atual, foi a data de ontem que eu puxei essa informação. Nós temos 4.044 propriedades rurais cadastradas com microgeração de energia solar fotovoltaica instaladas, né? Então, é um mercado que ele ainda está bem pequeno, né, bem imaturo, frente ao que se pode ter. Então, muito produtor aí pode ainda ter o benefício da solar se ele entender que isso é benéfico para ele, né? No coffee break a gente conversou com o senhor, ele tem propriedades, ele faz pecuária, e aí talvez para ele a solar não faça um sentido, porque na pecuária de pasto aberto ele não tem um consumo muito grande, mas para o nosso colega que tem ali o aviário já é muito interessante para ele, né? Quanto ele consegue economizar de energia com isso, né? As principais aplicações do fotovoltaico no agronegócio, né? A avicultura, então hoje o maior perfil de cliente que tem de solar fotovoltaico, ele é realmente o cara da avicultura, né? Então tem um espaço bom de instalação, telhado, né? A gente tem que ficar atento às características de instalação conforme a exigência das cooperativas. Algumas cooperativas, elas deixam fazer a instalação das placas em telhado. Outras cooperativas já não querem que sejam feitas em solo, né? O porquê isso? Eu acredito que seja uma desinformação, né? Então, a gente tem aí uma determinada cooperativa de que ela não deixa colocar de jeito nenhum placa solar em cima do telhado da granja. Ela diz que a placa vai causar problema de temperatura para a granja, né? Vai esquentar. Já nós temos estudos aí ao longo do Brasil e do mundo todo dizendo que uma instalação de solar fotovoltaica em telhado, né, ela chega a reduzir de 20% a 30% a temperatura do ambiente. Então, assim, é um desencontro de informação ainda, né? Falta aí pessoas capacitadas para estar informando do sistema, né? E aí o produtor acaba tendo que gastar aí 20%, 30%, 40% a mais no investimento dele de um sistema fotovoltaico, né, que é para trazer um benefício de economia para ele. Ele acaba gastando um valor acima para fazer uma instalação em solo, aproveitando uma área nova que possivelmente talvez poderia ser construída outra granja ali ou ser utilizada para outra destinação, né? Ele acaba inutilizando aquela área ali para fazer um sistema fotovoltaico porque a cooperativa não deixa instalar no telhado, né? Então, são cuidados que tem que se ter, tem benefícios, tem riscos, né? Então, assim, controle de gastos, redução de temperatura são os dois pontos que a gente aí acaba passando para o produtor aí de aviários do que ele pode ter de benefício, tá? Então, hoje, a pessoa ela acaba enxergando só o que ela vai ter de economia na conta, mas a gente tem outros itens, né? Redução da temperatura, isso aí vai impactar enquanto no ventilador vai funcionar, vai ativar menos, a velocidade menor, relativamente aí, se a granja tiver mais fresca dentro ali, diminui, o consumo dele já vai ser menor, porque vai exigir menos dos equipamentos ali que vão estar fazendo a ventilação, né? Armazenamento aí de grãos, né, os silos, né? Foi até a pergunta que eu fiz para ele, se tinha algum aproveito do biogás ali, porque o cara que está armazenando ali o silo, ele tem realmente uma saída de gás no silo, mas ele falou que é muito baixo para aproveitar no biogás, né? E esse cara não consegue, ele tem mesmo uma geração de resíduo, né? Então, ele tem o espaço, muitas vezes tem os galpões, ou tem áreas ali em volta que ele consegue fazer um sistema de energia solar. Então,
Um silo aí hoje facilmente passa aí de 10 mil reais na conta de energia, e aí ele colocando um fotovoltaico, ele vai ter uma despesa muito mais baixa com a energia elétrica dele em virtude do solar fotovoltaico, né? Então, como que vai atuar o fotovoltaico para o cara que está ali armazenando, o produtor de grãos, né? Que tem secador e armazenamento? Controle de gasto, previsibilidade na conta de luz. Então, ele não sabe como que vai ser. Se ele produziu uma saca boa por alqueire, ele vai ter mais secagem, menos secagem, vai depender do ponto da colheita dele, né? Então, ele vai usar mais secador, menos secador. Hoje ele não tem uma previsão de quanto vai ser a despesa dele de energia com o secador, com esse custo de trazer a semente para poder estocar ela, né? E ele tendo a fotovoltaica, ele consegue ter uma previsibilidade na conta de luz. Por quê? Porque a conta dele, ela vai ser toda diluída, o consumo dele em quilowatt-horas pela geração. Em alguns momentos, ele pode até ter uma geração menor do que ele vai ter com o consumo, né? Por exemplo, ele tem o período de safra, que ele gasta muita energia, e depois ele baixa o consumo dele. Então, a curva de consumo dele é oscilante. Essa geração de energia, a gente vai trabalhar nela numa escala linear, onde eu vou armazenando isso em formato de créditos nos meses que ele não tem consumo, e quando ele tiver esse pico de consumo dos secadores, a gente consegue pegar esses créditos que estão guardados de energia e abater toda a conta dele. Então, quanto que esse cara vai pagar na conta de luz? Ele vai pagar os saldos residuais conforme o padrão de energia dele, né? Então, ele tem uma previsibilidade de despesa. Não fica aquele negócio, esse mês eu tenho 2 mil reais de conta, esse mês eu tenho 3 mil reais de conta, colhi bem, vou secar aqui o grão, pronto, 13, 14, 15 mil reais de conta de energia, né? Então, fica um susto, né? Então, a previsibilidade vai dar algumas oportunidades depois para ele, lá na frente, investir melhor o dinheiro, né? Redução de custo do produto, aumento de margem de lucro. Então, tudo que a gente tira de despesa, eu boto no bolso, né? Então, quanto eu ganho de dinheiro se eu vendo uma coisa por 10, 15, mil reais a mais? Se um produto custa 10 mil, eu estou vendendo ele a 11, ganhei R$1.000? Não, porque eu estou pagando imposto sobre os R$1.000. Mas se o produto custa 10 mil e ao invés de vender a 11 mil, eu compro ele ou eu tenho R$1.000 a menos de despesa, esse valor entra direto no bolso. Por quê? Você já tinha o imposto lá em cima de 10 mil reais, né? Do que ele está vendendo, né? Então, se eu otimizar o custo, isso é lucro direto. Então, eu tenho mais despesa com energia elétrica, aumento o custo do meu produto, pago maior carga tributária, nem sempre isso reflete em lucro no meu bolso. Às vezes eu consigo fazer um controle de despesa. Eu otimizando, tendo a previsibilidade da receita, da despesa e do que eu tenho de produção, vendendo, pagando menos na minha despesa de energia, lucro direto no bolso, sobra mais dinheiro para estar investindo, tá? Piscicultura, tá? Tá começando muito aí o pessoal de piscicultura entrando para o fotovoltaico. Aproveitamento de lagoas, hoje aí a gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos no Brasil com flutuadores, tá? Então, onde se aproveita a malha ali de água da lagoa, do reservatório, né? Talvez da piscicultura em uma determinada parte, para colocar flutuadores com placas solares, né? Hoje, quem tem aí piscicultura gasta bastante energia, então ele está vindo para como se fosse a granja, né? Então isso está começando a ter uma crescente, o povo está procurando. Uma das possibilidades para a piscicultura é a parte de aerador, né? Então eu coloquei ali segurança de operação, além do controle de gasto, que é da conta de energia, segurança de operação. O quanto eu posso perder da minha produção se eu ficar sem energia? A granja hoje tem esse problema também. Quanto da produção vai morrer ali se você ficar 6, 10 horas sem energia, né? Então faz sentido ele ter lá um sistema auxiliar de geração, muitas das vezes aí é um motogerador diesel, né? O pessoal mais antigo aí faz com trator direto, né? E na piscicultura, como que vai ser isso, né? Eu preciso ter tudo funcionando, né? Porque eu tenho aerador, mas não tem a cortina, não tem comedor, né? Não sei como funciona certinho mais a fundo. Mas o pessoal está colocando muito aerador independente, né? Então, o que é o aerador independente? É um aerador específico com funcionamento de placa solar. Então, essa placa ela não vai ter uma atuação direta na conta de luz dele, que é no sistema de crédito, compensação. Ele vai ser um sistema interligado diretamente na placa, onde a placa fornece energia para ele, independente se eu tenho energia da rede ou não. Pode chover, dar tempestade, temporal, acabar a energia, ficar 1, 2, 3 dias, eu tenho energia nos aeradores ali para manter a oxigenação da água, né? Então, é a segurança de operação. Por que que no pessoal do aviário a gente acaba não colocando isso como solução, né?
Porque a demanda de carga que o aviário tem para ficar funcionando, ela é alta. E aí, quando a gente traduz isso em custo de implantação num projeto, a gente tem que viabilizar baterias, sistema para fazer o híbrido, né? Hoje o fotovoltaico, ele acabou sendo aí, de 2012 para frente, veio se difundindo, através da lei aí da resolução 482 da ANEEL, porque ele nos trouxe aí a possibilidade de fazer a conexão na rede. Antes a gente não tinha essa facilidade. A gente tinha que ter um sistema com bateria para converter a energia da bateria, produzir, jogar na bateria, da bateria converter e jogar para a rede de alguma forma, né, em cargas específicas. A gente, com a resolução, pôde entrar com o fotovoltaico conectado à rede. Então, para quem tem ele funcionando ou não, né, o amigo ali que tem na granja lá, né, não sei se alguém tem em casa aqui, você não sente ele funcionando, não tem impacto, né? É diferente de um motogerador, que você tá, quando o motogerador ele vai funcionar, você sente uma oscilação da rede, né? Às vezes a luz dá uma piscada, né? Quando ele entra, quando ele sai. O fotovoltaico não tem disso. Ele não é um injetor de carga, ele é um injetor de quilowatts. Então ele injeta uma potência independente se você está demandando ela ou não. Se você estiver demandando, vai ser consumida, se não estiver demandando, ela vai ser exportada para a rede, né? Então, usualmente, no dia a dia, tanto faz eu ter ele ou não. O reflexo é na conta, né? Já o motogerador não. À medida que você demanda a carga, ele acelera e desacelera. Então você vai comprar um motogerador com a potência de X kVA, conforme a potência que você precisa, né? Preciso da carga para manter tudo funcionando? O motogerador acelera e me dá a carga. O fotovoltaico eu não consigo fazer isso no sistema tradicional. Se eu entrar para ele no sistema híbrido, onde eu consiga fazer intercalar a placa com a bateria, eu consigo ter esse controle e jogar a carga necessária para o cliente, né? Mas, quando a gente vai traduzir isso em valor monetário, né, em dinheiro de investimento, ele acaba não sendo atrativo e, por isso, aí, o motogerador acaba sendo uma opção para o aviário. Tá? E na piscicultura, aí, entra como segurança de operação para alguns pontos, cargas específicas, né, areadores, pode ser outras cargas. Quanto maior a carga de demanda em quilowatt que esse equipamento me chamar ali, né, mais caro fica esse meu projeto independente com a carga de baterias, tá? Então, hoje, quando a gente tem aí os sistemas fotovoltaicos de geração, cogeração, biogás, ele vai estar muito diretamente ligado à previsão de conta, quanto que eu vou pagar, quanto que eu não vou pagar, ao tipo de padrão que eu tenho, ou seja, o quanto que eu estou pagando de energia, como é a contratação de energia, tá? Muitas das propriedades hoje estão em baixa tensão. Então, nós temos aí algumas propriedades monofásico, bifásico e trifásico. Hoje, o Paraná tem um projeto aí, Paraná Trifásico, a Copel, tentando levar o trifásico para as propriedades rurais. Isso aí acaba barateando o custo de muito equipamento, né? Mas aí a gente ainda encontra várias das propriedades que hoje são atendidas ainda no monofásico, né? Então, é um monofásico 254 volts, né? A gente tem que ter equipamentos específicos. Às vezes, você tem um pouquinho de dificuldade de encontrar um motor, um trafo, né? Para poder estar usando isso aí. E aí, a gente tem algumas vantagens do baixa tensão em relação aos grandes consumidores, né? Então, granjas, né? Tem granja aí, dependendo quantas granjas você tiver, você consegue alimentar tudo isso dentro de um padrão trifásico. A gente tem clientes atendidos com granja que a granja está no monofásico, né? Outras estão no trifásico, outras são atendidas em média e alta tensão, né? Quais são as vantagens aí do solar fotovoltaico ou das outras fontes de geração para os consumidores de baixa tensão, né? Então, a redução direta do custo quilowatt-hora, né? Então, você vai trocar a energia da distribuidora pela geração junto à carga, né? Quando isso acontece, eu consigo ter um abatimento de 100%, uma relação 1 para 1. Então, hoje, a gente compra o quilowatt, dentro dele, ele vem quilowatt-hora, custo da energia, né? Eu tenho transmissão, distribuição, eu tenho ICMS, tenho PIS/COFINS, né? Tenho fio A, tenho fio B, tem um monte de coisa escondida ali que para a gente chega só um número, né? Mas na hora que a gente for abrir, são várias coisas. À medida que eu produzo energia durante o dia e vou gastando, é o que a gente chama de consumo instantâneo, né? O consumo online, né? É o fator de simultaneidade. O quanto que eu consigo gerar, a carga que eu estou tendo disponível, ela está sendo consumida diretamente e não é trocada com a rede. Isso é uma economia 1 para 1 para o cliente. Ele abate transmissão, distribuição, IPI, ICMS, tudo que tiver na conta. À medida que ele manda isso para a rede de volta, ele ainda tem algumas coisinhas para pagar aí de impostos, né? Mas ele vai ter uma proteção contra a inflação. Hoje, quem paga 50 centavos no quilowatt-hora de energia, final do ano está pagando 60, depois está pagando 80, a conta só vem escalonando para cima, né? Com fotovoltaico você se blinda contra isso. Então, eu vou tendo o meu sistema, eu vou pagar só as taxas mínimas da concessionária relativa ao tipo de padrão de energia. Monofásico, 30 kW, bifásico, 50, trifásico, 100 kW, respectivamente.
são as contas que a gente tem, tá? Redução de impostos, tarifa noturna. Então, a gente tem aí uma projeção de isenção da tarifa noturna aí para o produtor até 2022. Como vai ser depois? Não sei. Vai continuar barata? Vai voltar a ter o preço normal do dia? Isso é uma dúvida, né? Então, ninguém sabe ainda o que pode acontecer. E a possibilidade de retorno do ICMS. Então, no começo do ano aí, a gente teve aí informações de que algumas propriedades que hoje têm benefício de ICMS cadastra como produtor e aí não paga ICMS na conta de energia, e isso aí ia começar a cair por céu, né? Então ia voltar a ter ICMS. Então vai ter em torno de 25% a 29% de aumento no custo da energia. É interessante? Eu tendo fotovoltaico, eu tenho aí uma redução do custo quilowatt, meu fator de simultaneidade diminui minha carga tributária na conta, né? Então quem tem 10 mil de conta, entrou ICMS de 29%, são mais R$ 2.900, né? Então isso aí não é interessante para ninguém. Na baixa tensão a gente consegue mitigar diretamente esses problemas, tá? Já para quem está na média e alta tensão, o que a gente tem de custo é a demanda contratada. Então, se eu produzir, eu não tenho a mesma taxa da baixa tensão, 30 kW, 50 kW, 100 kW, né? Por mais que eu produza 100% da minha energia, eu tenho que pagar uma taxa referente à demanda contratada que eu tenho. E a demanda contratada está diretamente ligada aos equipamentos que eu tenho em funcionamento, o quanto que eu preciso dessa energia, né? Vou ter lá 50 kW de demanda contratada, 100, 150, depende. Então, o que o fotovoltaico pode ajudar? Se a gente tiver uma automação do sistema, ou seja, a gente consegue fazer um sistema híbrido com bateria, ou a gente coloca um controlador ali de fluxo no sistema, e eu consigo entender e atuar diretamente na redução da demanda. Talvez um cliente que tenha aí picos de demanda de 100 kW, eu entendo que é num curto período de tempo, e eu monto um sistema solar acoplado com bateria, ou um controlador de fluxo ali, que no momento de pico de 80 ali do cliente, eu consigo reduzir ali, trazer para 50, que seja, e aí eu entro em contato com o concessionário e faço a redução dessa minha carga, né? Estou economizando diretamente 30 kW de demanda, né? Então, são algumas das opções que a gente tem para demanda, né? Projetos de alta potência, tá? Então, um projeto solar fotovoltaico de microgeração, ele é diretamente ligado à potência que você tem de carga, né? Hoje, a maior carga na baixa tensão é o trifásico 200 A. São 75 kW de carga que você tem instantânea, ou seja, você pode injetar até 75. Já, para quem é atendido em média e alta tensão, o meu limite é a minha demanda contratada. Se eu tiver 200 kW de demanda contratada, eu posso ter um sistema de geração de energia com capacidade de injeção de 200 kW. E isso aí me reflete em muitos kWh mês, né, ao longo do tempo. Então, eu tenho aí algumas oportunidades de negócio que podem ser feitas para quem tem esse tipo de atendimento de energia, tá? Consumo de hora ponta. Quem tem a fatura hora sazonal, paga mais barato durante o dia, das 18 às 21 horas, paga praticamente o dobro, né? Com a solar fotovoltaica, a gente consegue fazer o desconto da carga de horário de ponta, né, do consumo de ponta, com os créditos de energia. Tem um fator de ajuste, onde a relação não é 1 para 1, eu gero de dia, eu tenho um coeficiente que daí eu vou abater ali quase 2 kW, talvez mais, menos, vai depender do fator que a gente vai ter que colocar para descontar no horário de ponta, mas isso aí faz sentido para a gente na redução de custo, né? Efeitos da geração distribuída no agronegócio. Quem tem o sistema consegue ter a previsibilidade de conta, tem mais foco na produção, investimento em insumo, disponibilidade de caixa, eu tenho maior segurança para o investimento em novos implementos, né? Então, eu vou deixar de gastar 10, 12 mil reais por mês com uma conta de energia, eu vou começar a pagar 1.000, 1.500, 700 reais. Ou a gente teve cliente aí que tem isenção de ICMS, que pagava 12 mil reais de conta de energia e com o fotovoltaico veio pagar 180. Então, assim, é muito dinheiro que ele está deixando na mesa hoje, né? E como que ele vai fazer? Se ele não tiver uma medida de geração de energia que a longo prazo se paga, bota dinheiro no bolso e dá previsibilidade para ele, fluxo de caixa, controle das despesas operacionais, né? Às vezes algum comércio, né? Até mesmo no campo lá, quanto custa o salário de um cara que está cuidando da granja lá, né? O senhor deixou de pagar quanto por mês já com o fotovoltaico? Num mês? A conta de energia do senhor girava em mais ou menos quantos reais? E hoje está em 3 mil. Então, ele é um case que a gente tem aqui dentro do salão, né? Ele tem 3 mil reais a menos de despesa.
Eu não sei quanto que ele paga para o cuidador dele lá, mas é uma boa parte do salário aí do rapaz que está cuidando da granja para ele, ele tirou da energia, né? E aí, se ele não tivesse o fotovoltaico, ele ia pagar 2022 energia, 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, né? E hoje aí, a gente consegue trazer esse dinheiro para o bolso. Ele consegue pegar esses R$3.000 por mês aí e, ao longo do tempo, pagar uma parcela de financiamento, aumentar a granja, depois aumenta no sistema fotovoltaico, libera mais dinheiro, né? O cara que tem o silo lá ganha no custo de produção, ganha no custo da saca de soja lá para vender, bota mais dinheiro no bolso, investe em implemento ali para mecanizar cada vez mais a colheita, investimento em semente melhor para a produção, né? Então, são alguns aí dos benefícios da solar fotovoltaica para trazer dinheiro no bolso do produtor, né? Então, hoje o campo está cada vez mais conectado. Então, está um smart, né? Celular, GPS, drone, tudo isso. E se a gente não se conscientizar e não começar a focar na administração, no dinheiro, né, que é o que realmente importa, a gente deixa muito dinheiro na mesa aí ao longo do tempo, tá? Oportunidade de investimento para quem está no campo. Então, a primeira geração junto à carga é para o cara que vai economizar, é o caso dele, colocou na granja, está economizando dinheiro, está botando no bolso, né? É o dele, né? Então, a cooperativa e consórcio, então, são modalidades de negócio onde quem tem terra consegue construir usinas aí, ou grandes galpões, consigo fazer um sistema maior, onde eu posso criar cooperativas ou consórcios, tá? Distinção, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Então, vai ser destinado à venda dessa energia para os integrantes do empreendimento, né? Então, aí a gente já está falando de criar um novo negócio onde você vai conseguir gerar energia e comercializar ela de alguma forma, né? Aqui é um pouquinho mais simples. E as fazendas solares, aí eu já me demanda já uma área maior, investimento maior ainda do que a cooperativa, né? E aí eu vou ser um agente de geração, como se fosse uma Itaipu, Copel Geração, uma CEMIG lá, né? Então eu gero energia e escolho para quem vender. Posso entrar num edital de licitação pública, vender energia para a Copel, para o governo, para quem quer que seja. Posso encontrar uma integrada da vida, que hoje está no mercado livre de energia, vender energia direto para ela, né? Fazer um contrato aí de longo prazo. Para isso, aí, a empresa tem que se cadastrar na CCEE, que é a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, tá? Então, esses dois pontos já são negócios, novos negócios para vocês. Então, eu tenho lá minha granja, tenho lá pecuária, né, ovinocultura, ali, piscicultura. Eu vou ter isso e mais uma fazenda solar, uma cooperativa, tá? Aí a gente tem aqui em Maringá, que eu sei de cabeça aí 3 pelo menos, empresas que estão trabalhando no sistema de cooperativa, tá? Então, se você tem uma terra aí que não está usando, ou criação de pequeno porte, né? Ovelha, carneiro, talvez você consiga aproveitar a área de pasto para colocar o fotovoltaico, talvez em parceria com a empresa, ou você fazer um empreendimento desse, né? E aí você viabiliza uma cooperativa para vender energia solar e não perde o pasto, porque a criação de baixo porte, ele consegue pastar ainda nas placas, né? Se a gente for pensar em gado, né, em vaca, isso aí talvez já fique um pouquinho mais difícil, porque eles podem danificar as placas que não ficam tão altas, né? Mas no baixo porte a gente já tem alguns cases aí, né? Não da nossa empresa, mas no mercado fora e já no Brasil, a gente viu que o pessoal tem colocado muito ali carneiro ou ovelha em meio à usina fotovoltaica. Ela já até ajuda a manter a vegetação baixa, né? Então, pasta, mantém a vegetação baixa, o cara ainda aproveita a área para a produção de energia como um novo negócio, né? Muitas vezes, se você não quiser se aprofundar muito nisso, buscando uma empresa com foco nisso, ele te dá todo o suporte e você só bota um pouquinho de dinheiro no bolso, né? Linhas de crédito para o rural. Então, à medida do tempo aí, a gente veio tendo as dificuldades de implementação do projeto, que é alto custo. Então, mesmo sendo algo altamente rentável, né, o custo ele, no valor é alto. E hoje a gente sabe que o pessoal do campo ele viabiliza muito dos projetos dele com linhas de crédito de baixos juros e alto prazo. Tá? E a gente não tinha isso para o solar fotovoltaico e hoje a gente já tem e está se difundindo mais. Né? Então, os principais focos das linhas de crédito são fomentos de BNDES. Então, o governo federal, e através do BNDES, fomenta aí as linhas com liberação de crédito. E algumas questões de subsídio, que é o caso do Renova Paraná, que vai ser apresentado após. Tá? Os principais bancos hoje, aí, no nosso entendimento, para o rural, Banco do Brasil, Caixa, o Banco do Agricultor Paranaense, que acaba intermediando, BRDE. Tá? Temos, sim, grandes opções aí com bancos cooperados, né, da região, aí, em torno, que oferecem algumas linhas. Tá?
O Renova Paraná é um programa lançado pelo governo agora, que é para incentivo realmente da produção de energia pelo produtor do campo, tá? Já avisando que talvez se tenha o ICMS novamente na conta, ele quer que o produtor tenha essa previsão de custo, economize dinheiro com energia, não pague esse implemento de ICMS novamente na conta de luz. E o Renova Paraná, ele pode dar a possibilidade de subsidiar uma boa parte da taxa de juros, né? Então, temos cases dentro da empresa de pequenos produtores, aviários, produção de leite, né? A gente tem um cliente em Manuel Ribas, produção de leite, Pronaf, que hoje aí é o pequeno produtor, né? Fez a aquisição do sistema através de uma linha de crédito, que é o programa Mais Alimentos do Pronaf, com uma taxa baixa e um prazo bom. Com o subsídio do Renova Paraná, o cliente teve praticamente 0% de juros, tá? Então, ele tem o financiamento, paga-se a parcela e o Renova Paraná devolve a taxa de juros para ele. Então, tem que se enquadrar, tem que buscar a linha, esperar a abertura e consegue aí ter uma, vamos colocar, investir sem tirar R$1 do bolso, né? Porque a parcela que você vai acabar pagando, o próprio sistema fotovoltaico vai te dar o dinheiro, tá? Semear o futuro é importante, cuidar da natureza é essencial, né? Respeitar as contribuições e entender os desafios do agronegócio é a nossa missão. Então, a Resize hoje, ela tem o foco no solar fotovoltaico, nós não fazemos nada mais além disso, e a gente busca viabilizar projetos aí, tanto para o rural, pessoa física, pessoa jurídica, pequenos negócios, médios negócios e granjas, aviários, né? A gente vai entender aí e ajudar vocês da melhor forma possível, né? E a gente deseja aí que cada vez mais o agro tenha mais economia, mais sustentabilidade aí para estar viabilizando, né? Então, hoje aí, não sei se eu consegui passar um pouquinho mais para vocês do que é o fotovoltaico ou não, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Mas eu não foquei tanto em alguns pontos que a gente tem em outras palestras aí. Relação viabilidade financeira vai ser mais especificado aí, um outro colega, o Renova Paraná vai ser um pouquinho mais detalhado ainda hoje ainda, né? Então, eu queria trazer isso de forma um pouquinho mais ampla, realmente, das oportunidades para vocês, né? Então, hoje, oportunidades em resumo, autoconsumo, vou abater minha conta de energia, talvez enviar para minha casa, para o apartamento do meu filho, alguma outra coisa, né? A possibilidade de investimento como cooperativa, consórcio, eu posso arrumar uma empresa parceira fazer isso ou viabilizar, ou posso realmente criar uma usina. Tem uma área lá que é improdutiva ou não estou conseguindo produzir e vou montar uma usina solar aí como um novo negócio. Então tem que entender qual que é o ponto de maturação de cada produtor e o que ele busca, né? Se o cara busca mais renda, se ele busca otimização da renda dele, né? E ele vai se enquadrar em algum desses pontos, tá? Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição. Nós agradecemos. Então, abrimos agora o momento para as perguntas, tá? Olá, bom dia. Duas perguntas. A primeira se eu montar lá na propriedade rural, que eu vejo que é um projeto voltado à propriedade rural, eu posso jogar para minha casa aqui na cidade? Pode. A gente cai na premissa que eu comentei, né? Que as contas de energia elas vão ter que estar sob a mesma titularidade. Então, tanto o campo quanto a cidade, ela vai ter que estar no seu CPF, né? Então, vamos pegar, por exemplo, nós temos clientes que, em um único sistema, ele envia energia para 4, 5 endereços diferentes, né? Então, ele produz energia numa chácara, e aí ele manda para um restaurante dele, para a casa dele, para a casa do pai e para a casa da irmã, né? Então, o que ele teve que fazer? Ele passou a conta de todo mundo para o CPF dele, e aí consegue fazer esse envio do crédito, tá? Eu não vou conseguir mandar de você para mim, a gente estando com contas diferentes, porque daí a Copel ou qualquer outra concessionária no Brasil, ela vai entender que você está me vendendo energia. E aí a gente tem que entrar naquele sistema de mercado livre, onde você viabiliza seu empreendimento dentro da câmara comercializadora, né? Que aí ele vai te dar mais despesas, né? Então, é o autoconsumo remoto que a gente chama, né? Então, tem a geração junto à carga, tem o sistema instalado e abato onde eu tenho o ponto de geração, aquela minha conta específica, e o autoconsumo remoto, onde eu mando esses créditos gerados, né, para outros endereços sobre a mesma titularidade. Certo, só mudar a conta, no caso. Exato. Tá. Segundo ponto é o seguinte, eu viajei com meu primo há 2 anos atrás, né, ele trabalha com silos, né, e eu vi ali que tem tudo para você reduzir a conta de energia do silo, certo? No norte, como eles, vamos dizer, o meio ambiente bate bastante em cima lá a respeito do desmatamento e o uso de madeira, né?
para queimar na caldeira, lá para aquecer e secar os grãos, eles perguntaram bastante se já tem algum projeto para secar os grãos, soja, milho, feijão, com a energia solar. Tá. Esse ponto é o que eu comentei referente ao sistema com bateria e sem bateria, né? Se a gente for colocar um sistema específico para isso, independente de rede elétrica, eu preciso de baterias aí para estar me demandando essa carga. E o projeto ele acaba ficando muito caro, tá? Se eu já tenho silo, ele já é atendido por energia, eu tenho secador lá, eu tenho uma conta de energia alta, né? E é o que você quer resolver esse problema. O fotovoltaico, ele vai atuar realmente na redução do quilowatt-hora. Então, eu tenho que ter uma área para a instalação dele. Vai ser onde? Vai ser em telhado? Pode ser. Se eu tiver o telhado lá disponível, a gente define a quantidade de metro quadrado necessário por consumo, né? Então, quanto mais quilowatt-hora se gasta, maior a área em metro quadrado que eu preciso para a instalação das placas. Não tem área em telhado, a gente pode viabilizar isso do solo. Hoje, para fazer uma instalação em solo, a gente tem aí muita facilidade referente a licenças ambientais, né? Então, até uma determinada área em metros quadrados, eu tenho uma dispensa do licenciamento ambiental. Se for um empreendimento já muito grande, aí eu tenho que fazer o licenciamento ambiental. Mas, para silos, a área ela fica dentro da área de dispensa, tá? Então, eu não preciso fazer o licenciamento ambiental para fazer a instalação em solo, eu tenho que ter a área. E aí você viabiliza a usina, vai ter a produção referente ao quilowatt-hora que você está gastando na secagem, né? A gente faz um controle ali para entender a sua média ano, coloca ali um fator ali de aumento de produção que vai impactar ali no quanto você gasta no secador, para você conseguir fazer essa compensação de quando você tem o secador funcionando e de quando você não tem. E aí a sua conta vai ser aquela questão lá. O secador se for em média tensão, né, com cabine de transformação própria, né, que na grande maioria você vai reduzir e pagar a demanda contratada apenas, e na maioria dos casos ainda a demanda vai ser menor, porque demanda não utilizada ela é isenta de imposto, né, se essa fatura tiver o ICMS, né. Então você sai ali daquela conta que eu te falei de 12, 13 mil reais para 1.500, 1.600 reais, talvez, por conta da demanda contratada, né. Se for em baixa tensão, ela acaba sendo menor, mas acho que não é o caso para o silo. Não, o fotovoltaico ele não gera calor, ele não é o foco dele. Para gerar calor, aí vai ter que entrar na parte de combustão, né? O fotovoltaico você vai usar ele para gerar energia, e aquela energia que ele está gerando você vai ligar algo lá elétrico que vai queimar ali, não sei qual que é a solução ali para secagem de grão, né? Se tem alguma outra coisa ali que é só elétrico, ou se vai usar o cavaco, se vai entrar com o gás junto, né? Ele vai atuar no consumo quilowatt. Ele não consegue, a placa solar, gerar calor para secagem de grão, né? No norte do Brasil é bem chuvoso, no caso, entendeu? Então, essa questão no caso, madeira lá, né? No caso de madeira... No caso de madeira, então, tem muita umidade, né? Então, não consegue se aproveitar, né? E outros resíduos também. Então, a pergunta deles, eles queriam saber se, montando as placas voltaicas, se conseguia gerar calor com a energia para poder secar o grão também, entendeu? Que aí não haveria falha, né? Se tem algum projeto. Entendi. Mas não é o foco. O sistema não consegue gerar calor, né? Ele só vai produzir realmente energia elétrica, né? Perfeito, obrigado.